Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro aqui no YouTube, isso mesmo. Hoje, fazendo o programa em velocidade máxima, por quê? Porque o nosso querido Douglas Ribeiro, mais conhecido aqui mundialmente como Mbappé, atrasou todo mundo. A gente tem live 6 horas da tarde, a gente tá gravando 5h59. Da manhã, porque o Soco é um programa atualizado. Com certeza, né? Então e a live é 6 horas da manhã. Então se preparem para muita notícia aqui em velocidade máxima, começando com o Pix por aproximação, aí a grande novidade aí que o Banco Central disse que a partir do dia 28 de fevereiro, vulgo, semana que vem, já vai começar a atuar aí. Pix por aproximação, os golpistas aí vão ficar doidos, hein? Sei lá, no ônibus, os caras encostando a maquininha ali no teu celular. Cara, já tô pensando em cada golpe bom aí que dá para utilizar, mas enfim. Também temos aí o Trump que impõe novas restrições de investimentos aos chineses ali dentro dos Estados Unidos. A gente vai explicar para vocês. E o lucro da Shein, a loja mais cara, só que barata ao mesmo tempo, cai 40% aí em comparação com 2023, o ano 2024, pressionando aí para um possível IPO. Loja cai e faz IPO, é isso mesmo, Malheiros? E a Bybit oferecendo uma recompensa de 140 milhões de dólares para informações que levem à recuperação dos fundos roubados no ataque hacker. Você tem informação aí, Lucas? Lucas não tem informação por enquanto, então a gente ficou sem 140 milhões aí. Hoje, Douglas Ribeiro, querido Mbappé aí, põe a imagem do Mbappé aqui no ar, e temos aí hoje, ao que se deve o seu atraso? Ainda não consigo fazer uma breve... Conseguiu pensar numa desculpa. Beleza. Eu não consegui pensar na mentira. Sem então mentira. bora. No Brasil, a gente tem Bovespa recuando, beirando a casa aí dos 125 mil pontos e o IFIX caindo também, acompanhando. Isso no movimento que veio junto com uma alta do dólar e alta dos juros futuros. Então, se os juros sobem, bolsa de valores cai. Nos Estados Unidos, a gente tem as bolsas de Nova York amargando perdas de até 2% depois de dados econômicos dos Estados Unidos demonstrarem um recuo maior do que o esperado na confiança do consumidor. Na Ásia, os mercados também encerraram majoritariamente em queda, puxados principalmente pelas ações de tecnologia e após as perdas que a gente teve em Wall Street na semana passada. Na Europa, indo na contramão dos Estados Unidos, puxada principalmente por conta das eleições da Alemanha, e os investidores também aguardando dados de inflação da zona do euro. Com as commodities, o minério de ferro, ele vem interrompendo a alta após tarifas aí sobre o aço chinês, com o minério de ferro 62% de CFR negociando a $107 a tonelada, e o Brent indo na contramão e subindo, negociando aproximadamente $74 o barril. Nas moedas, a gente tem o dólar a 5,75, né, sendo pressionado por essa confiança aqui no Brasil, juros futuros e, além disso, com o temor por um novo coronavírus na China, enquanto o Bitcoin está aí na faixa dos 95 mil dólares. Que rolê esse coronavírus aí? Pois é, né? Novo coronavírus na China. Não, para que isso aí. E logo no carnaval, né? Carnaval dissemina com certeza aí, tá uma facilidade. Então, começando, tirando esse papinho mole de coronavírus, para deixar todo mundo animado, vamos falar agora sobre o Trump que decide aí impor novas restrições e tarifas para pessoas chinesas ali em setores estratégicos nos Estados Unidos. Então, se você é chinês, que é 48% da nossa população aqui que assiste o Soco Matinal, né? E mora nos Estados Unidos, que é mais 20%, então fique aí com medo dessas novas restrições. O que você acha disso, Douglas Ribeiro? Não, assim, acho que é só mais uma política mesmo, de política mais voltado a proteger mesmo a indústria dos Estados Unidos, né? Porque quando o Trump fala de setor estratégico, simplesmente ele está falando não só de setores ali que envolve a parte semicondutor, mas também de tecnologia, como também outras partes ali até de infraestrutura. A gente percebe que a China tem investido muito em infraestrutura fora do contexto ali asiático, né? Se a gente for pegar a parte dos investimentos que tem feito na América Latina e na África também, a gente sabe que isso tem levado muito poder econômico e também de influência dentro da China. E se a gente for analisar aqui a parte de relação econômica, os investimentos da China dentro dos Estados Unidos têm caído muito. Por exemplo, em 2016 era valor algo em torno de 46 bilhões. E em 2022 foi para 5 bilhões. Então, que a gente percebe que ao longo do tempo essas restrições têm prejudicado muito os investimentos produtivos dentro dos Estados Unidos, como também na parte ali da China, porque a gente sabe que tem uma guerra também ideológica como comercial entre os dois países. E assim, teve uma reação negativa aqui da China, né? Porque o governo chinês criticou a medida como algo discriminatório e também prejudicial ao comércio internacional. Porque a gente está falando também de uma guerra comercial, mas também que envolve geração de emprego, envolve investimentos diretos, então isso pode prejudicar também até novas oportunidades de postos de trabalho dentro dos Estados Unidos. Maravilha aí. E a Bybit aí que oferece uma recompensa de 10% dos valores aí
dos fundos que foram perdidos ou hackeados, né? O que é a Bybit? É uma exchange de criptomoedas. E aqui fica o aviso para vocês. Como assim? Como ocorreu essa perda? Vamos lá. Se você compra uma criptomoeda, qualquer uma, Bitcoin ou qualquer outra, você tem que necessariamente baixar ela para uma carteira, um wallet sua. Tem boas empresas de wallet aí que você pode comprar uma carteira física. Por quê? Se você deixar armazenado dentro da exchange, quando a exchange quebrar ou tiver um ataque hacker, você perde suas moedas. É a grande not your keys, not your coins. Então, muita gente perdeu uma grana aqui. E agora a Bybit oferece aí mais de 140 milhões de dólares americanos para quem aí tiver ligação, pelo menos alguma informação que leve à recuperação do valor desse fundo. Exatamente, a Bybit, que não é qualquer corretora, é a segunda maior corretora do mundo, fica apenas atrás da Binance. Então, você vê que mesmo quando você vai numa instituição grande, ainda o ideal é que você faça o armazenamento das suas próprias moedas. Então, qual que foi esse caso? Teve um saque de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin das carteiras da corretora, que um grupo de hackers teve acesso a uma dessas carteiras e conseguiu transferir 401.346 unidades de Ethereum e além de várias unidades do token STETH, né, para o endereço desconhecido. E depois o hacker ele passou e começou a liquidar essas moedas em exchanges centralizados, o que levou a uma queda generalizada no mercado de cripto. O Ethereum despencou e o Bitcoin também acabou acompanhando. E com investigações, quem que a gente descobre que estava por trás disso? Chama. O Grupo Lazarus. De onde que é? Pois é, grupo ligado ao governo da Coreia do Norte. Olha só que loucura isso aí. Então é muito interessante o jeito que conseguiram triangular essas informações. Por quê? Na blockchain é tudo aberto. Você consegue ver as movimentações, o que aquele endereço de carteira fez, do que recebeu, para onde que enviou. Então, com esses dados da blockchain, eles conseguiram vincular a atividade do ataque a vários outros eventos que também aconteceram anteriormente que foram vinculados já ao grupo, que teve aí presente em vários momentos, em várias fraudes que tiveram na indústria de criptomoedas. Então, só no ano passado, eles conseguiram roubar 1,3 bilhão de dólares em criptoativos, o que foi mais de 60% de todas as criptomoedas obtidas ilegalmente no mesmo ano. Porra, e aqui vai uma resposta de um comentário que a gente teve no vídeo anterior, ou foi no AVP Agro, agora eu não lembro. Não, acho que foi aqui no Capital, que foi um cara perguntando ali qual que era a diferença entre token e criptomoeda. E além disso, a gente já explica também o que é uma blockchain. A gente fala muito aí quando a gente fala do mundo cripto, a fórmula blockchain, né, o sistema blockchain, e ao mesmo tempo de criptomoedas. Dentro das criptomoedas tem várias. E algumas que são tokens, que é a tokenização das coisas. Então, de maneira bem simples, explicando para uma criança aí que já não tem um QI tão alto, qual que seria a diferença entre um token, a blockchain, o sistema blockchain, o que é um token e o que é uma criptomoeda? Bem didático. Tá. Vamos lá, então. A blockchain é o sistema que vai acontecer as transações e o token é a moeda que você vai negociar. Então, vamos dar um exemplo aqui que como se uma blockchain aqui no Brasil fosse o sistema financeiro e o token fosse o real. Entenda dessa forma. E o que é a diferença entre um token e uma criptomoeda? Nossa, é que... É uma pergunta. porque é uma pergunta meio burra. Eu sei, mas é um... Olha, você que fez a pergunta, você é burro. É isso que o Matheus Malheiros quis dizer. É porque o token é uma forma de mensuração, né, do ativo que é intangível, torna ele tangível na forma da criptomoeda. Então, o token, obviamente, ele já é quase uma moeda. Já é uma representatividade de unidade já de uma moeda. Todo token é uma criptomoeda e toda criptomoeda é um token, é isso? Você falar todo é um pouco tendencioso, mas para regra de bolso, eu tô entendo sendo que tendencioso. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala de tokenização de ativos, a gente está falando de um ativo que ele é tangível, o token ele é algo intangível, o ativo ele é intangível. Só que quando a gente fala de tokenização de ativo, a gente está transformando um ativo que é a representatividade, por exemplo, de um carro, em vários tokens. Então, por exemplo, quando a gente fala, o carro tem 100 mil reais em unidade de medida, né, unidade de valor. A gente consegue vender 20% desse carro em tokenização. Então, a pessoa vai ter as possibilidades de se expor a 20% desse carro na sua totalidade. Tanto que existe até o supply, que é a quantidade de tokens que existe no mercado. E tem uma possibilidade também que o token ele pode ser usado como uma bonificação dentro da blockchain. Então, tem projetos ali que, se você começa a participar antes, você
participa de drops, alguma coisa nesse sentido. Que é o quê? Eles dão moedas ali de graça, no caso os tokens. E a criptomoeda é só a moeda de troca mesmo, no caso. Ah, maravilha. Inclusive eu achei aqui a pergunta, né? Ele vem do... Aqui, ó. Sou cliente do Malheiros e a dúvida é... Tô brincando. Não era cliente. Então é isso. A diferença de token, basicamente um token é isso que explicaram, né? É uma forma... Basicamente é um sistema de você monetizar, organizar a criptomoeda. E uma criptomoeda é um criptoativo. Uma coisa interessante a gente pensar, esse sistema de blockchain, que é o sistema criado, a grande revolução, o Bitcoin, na verdade, não é a grande invenção. A grande invenção é a blockchain, que a blockchain é o sistema criado que fez com que todas as criptomoedas e os tokens tivessem valor, né? Tem até um detalhe, né, falando entre cripto e token. A gente fala muito, o Ethereum, não sei o quê, mas o Ethereum, na realidade, é a rede, é a blockchain. O token da rede Ethereum é o Ether. Na realidade. Exato. E a criptomoeda? É o Ether. Fica aí a dúvida. Perdemos meia hora do programa para explicar uma pergunta não tão inteligente, mas que foi uma pergunta, então aqui a gente é inclusivo. Então começamos aqui com a Bybit. Então já passamos e vamos para as notícias nacionais que envolvem o nosso país, que é o único país que interessa no nosso planeta, que é sobre o Pix por aproximação, né? O Banco Central afirmou que a partir do dia 28 de fevereiro estará disponível uma nova função do Pix, né? Que é o Pix por aproximação, modalidade que permite que os consumidores façam aí pagamentos muito mais fáceis, né? Sem a necessidade do aplicativo da instituição financeira. Aqui eu fiquei confuso. Aqui eu já tô achando que o Banco Central tá metendo louco. Como assim, sem o aplicativo? Você tá falando de colocar dentro da carteira da Apple? Um Pix dentro da carteira da Apple por aproximação? Como que vai funcionar isso, Malheiros? Então é interessante, tanto que é até importante mesmo que o governo cria formas até de buscar uma melhor... porque, tipo assim, uma comunicação com aquelas pessoas. Porque, por exemplo, quando a gente tá falando com a nossa população, mais de 76,4% da população utiliza o Pix, depois vem a parte do cartão de débito, que é 69,1%, e depois dinheiro em espécie. É um percentual muito alto em dinheiro em espécie. Nossa, 60, quase 70% da população ainda usa dinheiro em espécie. E olha, Sim. faz muito tempo que eu não vejo dinheiro em espécie. Não, falando sério aqui, faz... Cara, só quando Olha, vai viajar e tem que ir no pedágio. A última vez que eu vi dinheiro em espécie foi sacado R$1.000 aqui da empresa. Eu peguei nota de 50 e eu tô subornando o pessoal que cuida da segurança aqui na frente porque a gente tá fazendo a reforma. E nem é brincadeira. Todo dia eu saio, eu tô entregando R$100 na mão deles ali, ó. Por quê? Tá tudo fechado de toda forma, mas a gente não deixa ninguém entrar. Então ele não permite que ninguém entre ali das 11 da noite até amanhecer o dia. Então tô subornando, ó, fica aí. Esse é o alarme que o Brenner tinha falado. É o alarme. Quem entrar aqui de noite vai ter alarme e tem uns cachorros soltos aqui em cima do prédio ainda. Esse dia eu tava trabalhando aqui pra esticar um pouco meu horário. Aí chega o Brenner, sócio da VP Capital, e fala pra mim: você vai ficar aí umas 10h30 da noite? Vou ficar aqui uma hora, tem umas coisas pra fazer. Se eu fosse você, eu ia embora, porque 11 horas a gente ativa o alarme. E o bom é que quando a gente decidiu colocar o alarme, eu ainda falei, não avisa ninguém não, porque o primeiro que cair vai ser muito engraçado. Eu ia ser o primeiro. Por pouco que eu não fui. Brenner, obrigado. Muito bom aí. Sim. Obrigado, um abraço para Brenner Nepomuceno. O famoso cavaleiro da famoso Lança site Vermelha. show Bob da consultoria. Chama. Então, seguindo, é a notícia do Pix, né? Não, só continuando mesmo aquela afirmação mesmo que o Wes tinha perguntado. Afirmação não, aquela pergunta que o Wes tinha feito. Como que seria isso, né? Realmente é como se fosse aquela parte ali da wallet, né? Que é a carteira digital que a gente tem também na parte ali do celular. Porque a gente tem, para você ter essa funcionalidade, é necessário que o aparelho tenha o suporte à tecnologia NFC e o usuário habilite ali o pagamento por aproximação no aplicativo do banco e também na carteira digital. Então é simplesmente você fazer aquela mesma carteira digital. Não é a e mesma fazer. coisa que você adicionar um cartão de débito e pagar por aproximação? Só que aí o cartão de débito vai a porcentagem para a bandeira e o Pix é totalmente gratuito e vai ser pelo resto da vida, porque o governo nunca vai taxar o Pix. É verdade. Fica aí a questão. Então essa mesma essa informação, mas assim, eu só fiquei assustado mesmo nessa parte aqui do dinheiro em espécie e essa questão do cartão de débito. Pelo menos nas finanças, se você tiver a possibilidade de fazer compras no cartão de crédito também,
é mais interessante. Porque geralmente você ganha mais tempo para você adquirir, mais tempo ali para você pagar essas obrigações. Então é interessante você também utilizar também a parte do cartão de crédito. A não ser que você tenha ainda problemas de finanças ainda, então a OVP pode te ajudar nessa questão. Mas, por exemplo, imaginar que você tem uma gestão financeira interessante, você consegue concentrar todos os seus gastos no cartão de crédito, você ganha mais tempo, você ganha mais flexibilidade. Então é interessante que pudesse ter mais percentuais aqui de pessoas pagando mais no cartão de crédito, porque você está utilizando ainda, como se fosse utilizando capital de terceiro, né? Obviamente, mas fazendo uma boa gestão dos seus recursos, você consegue Só ali... tem que pagar em dia. Exatamente. Porque o cartão de crédito é uma boa forma de você, pelo menos, ajustar suas contas. Não tô falando assim, que você tem um recurso que vai pagar certinho no outro mês. Agora, se realmente você tem ainda uma dificuldade ainda de desenvolver essa parte, de fazer ainda um planejamento financeiro, aí é interessante pagar no débito. Mas no crédito você tem ali seus benefícios também. E outro ponto que é o seguinte, se você parcela uma compra, né, se ela não tem desconto em pagar à vista, você parcela no máximo de vezes possíveis. Já ganhou desconto Porque aí você tá ganhando desconto do custo de oportunidade. Só que tem gente, não consigo me controlar e gasto dinheiro. Aí nesse caso, cara, o nosso cartão, ele tem uma funcionalidade incrível, que você pode parcelar uma compra, adiantar as parcelas e o BTG dá um desconto em cima das parcelas. É literalmente o A gente dá um real sobre o desconto. Selic. Então o cara pega, compra parcelado, adianta as parcelas, a gente dá um desconto e pronto. E dentro do BTG também tem a teoria dos Júlios, né? Que se eu não compro, o desconto ainda é maior. Mas você deixa de receber os pontos. Exato. Que ó, eu, Edson e mais uma galera aí, estamos indo em maio pro Rio de Janeiro ver um show do System of a Down. System of Safadão. System Safadão. Ó. Você errou. Vai. Mas enfim, como que eu tô viajando aqui? Não gastei um centavo com as passagens, Porque eu comprei paguei. com os pontos que eu ganhei com o meu cartão aqui da UVP Capital. Fala a verdade, Maria. O pai tá bancando aqui, ó. Você é muito safadinho, hein? Tá, lendo agora os comentários do vídeo anterior, olha que interessante. Sabe quem fez a pergunta de token e criptomoeda? Quem? Chuck Frank Voart, cliente aí, Frank ó. Voart. Nosso cliente da consultoria aí, ó. Saudações a todos. Poderiam explicar a diferença entre uma cripto e um token? Às vezes parece a mesma coisa, outras não. Parece porque é. Parece porque é. E ninguém aqui, nesta instituição, falou em nenhum momento que essa era uma pergunta burra. Inclusive, eu achei uma das... Sabe, foi de uma sapiência, assim, Chuck, que eu Não, nem... inclusive, eu acho que realmente ninguém falou que a gente tá delirando. O YouTube tem muito... Tá confundindo aí com outra dimensão. Tá inventando palavra. Sei lá. É isso. E Esse negócio de IA, mano. Um abraço, Chuck, Frank Voart. O Max Tome disse que o roteiro desse programa foi feito no gerador de Lero Lero. Foi o Bruno, xinga o Bruno. Serginho010 disse bom dia. Neuzinho, filho do dono, disse AVP Mundial. E o Diogo Calel disse boa tarde, cheguei atrasado hoje, ótimo programa. Teve a Josiele disse, gente, atrapalharam minha produtividade. Por aqui. Não teve o programa mais tradicional do YouTube, no horário convencional, que uso como podcast no trabalho. Então, sentimos assim enormemente, principalmente eu que não estava aqui pela manhã, por motivos de força maior. Quem diz aí, ó, igual estão falando que eu não trabalho aqui, eu tô lendo os comentários aqui, eu realmente trabalho e estava aqui, só que por motivo de força maior, e caso for que na realidade você aparece mais do que o povo pensa. Porque assim, eles já viram eu e você no mesmo lugar. Sim. Então eles sabem que não são a mesma pessoa. Agora, você já viu o Edson e o Raul no mesmo programa? Pois é, né? Impossível. Então o Edson tava com a skin de Raul. Já parou pra pensar nessa teoria? Eu sou o Raul e o Raul sou eu. Lula é Haddad, Haddad é Lula. Haddad é Lula. Maravilha, hein? Tem um comentário aqui do Márcio Show, 17/4, que é o comentário errado. Aqui não é o que eu ia ler. Lê aí. Pode ler. Uma das melhores agora propostas do governo até agora. Cada vez mais a classe baixa perde poder de compra e este só pagando a conta. Deviam começar a mexer nas regalias de uma minoria, auxílio livre, auxílio internet, moradia para quem tem casa. Fica difícil sacarem no lombo de uma minoria. Como o Raul sempre fala, a gente paga política para resolver os problemas e eles têm que se virar. Então, é uma ideia boa? A gente está falando sobre o quê? Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A gente sempre é contra o aumento de impostos, é a favor de diminuir impostos, principalmente esse imposto de renda que, as empresas aqui no Brasil já pagam um imposto muito elevado,
todos os produtos que a gente compra já tem uma tributação muito alta e ainda paga 27,5% de imposto sobre tudo aquilo que a gente ganha. Só que o ponto meu amigo, essa é uma renúncia fiscal muito grande para o governo. O Brasil tá ficando sem dinheiro, simplesmente. Tá quebrando o país. A nossa conta pública aqui tá feia. Se você abrir mão dessa arrecadação de 51 bilhões de reais por ano, isso aí vai sair muito mais caro para você mesmo, para os trabalhadores que recebem até 5 mil por mês no longo prazo. Porque não vão ter conseguir infraestrutura, não vão ter educação direito, não vão ter saúde, não vão ter segurança. Justamente porque as contas do Brasil estão se deteriorando muito nos últimos meses. Então, não é o momento de se fazer isso. A discussão que devia ser feita agora vamos cortar gasto e não cortar receita. É como se você tivesse endividado e falado, cara, porra, acho que eu vou trabalhar menos, porque eu não tô aguentando. Ser endividado, já gastando mais do que ganha. É a mesma coisa que o governo tá querendo fazer. E também tem que deixar bem claro que salário de Aspone, que são nossos queridos assessores de porra nenhuma, não são pagos também pelo vento, né? A gente também tem que manter a contribuição aí, nossa tributação, porque assim a gente consegue dar uma boa vida para eles, né? Se cada um olhar e fazer o seu, eles vão ter uma vida melhor. Pois é, e o Manelli Priscila Oliveira Nu 2833 falou, salário mínimo cresce acima da inflação, só se for da inflação infirmada, pois a inflação real com certeza está bem acima do aumento do salário mínimo. Então, quando eu digo que o salário mínimo está se apreciando, né, desde que entrou esse governo acima da inflação, é a inflação medida pelo IPCA, que é o índice oficial medido aí pelo IBGE, que é adotado pelo governo. A longo prazo ele costuma representar bem de fato a oscilação dos preços, mas a questão é que cada família tem uma cesta de consumo diferente. Então, inflação de alimentos, né, que consome uma grande parte da renda, por exemplo, de famílias que têm um rendimento mensal um pouco menor, está muito alta. Então essas famílias vão sentir mais o efeito da inflação. Agora imagina alguém que já ganha 20 mil por mês, para cima, por exemplo. For alimentação, né, produtos básicos, que é o que cresceu muito, vai consumir uma parcela menor da renda dessa pessoa. Então não vai sentir tanto os impactos. Mas de fato, a inflação medida pelo IPCA ficou aí na faixa de 5% no ano passado, e o salário mínimo foi reajustado a 7,5%. Então a gente teve um ganho real aí de 2,5% do salário mínimo, o que é muito problemático para o governo, novamente, porque mais de metade dos gastos do governo são, de certa forma, indexados ao salário mínimo. Então, se você tem esse aumento de arrecadação, mas está tendo uma contrapartida de aumento de gasto, o que piora ainda mais a nossa situação fiscal. Então, se só corrigisse pela inflação, mantivesse poder de compra, eventualmente você poderia corrigir essa trajetória aí decadente que as nossas contas públicas estão passando. Mas dessa forma aí, com reajuste real, fica inviável. Maravilha. Douglas Ribeiro, alguma pergunta aí vindo da população? Da população, perfeito. Bom, aqui eu tenho uma pergunta aqui do Jorge Lucas, ele falou o seguinte: bom, sou aluno da UVP e verifiquei que a Sanepar se apresenta como uma ótima oportunidade de compra nesse momento, do ponto de vista dele. Porém, fiquei em dúvida se compra a Sanepar SAPR4 ações preferenciais ou a CRAPR11, que é as Unities. E ele estava perguntando qual que você me indicaria, né? Bom, primeiro a gente não pode indicar a compra de ativos, né? Porque é mais um programa mais didático, educativo. E por que você não está dentro da consultoria? Porque senão a gente indicaria. Sim, sim, exatamente. Só que assim, olhando, geralmente quando tem duas diferenças assim, de ativos, porque é a mesma empresa, a diferença são os códigos. Geralmente eu vou pela maior de liquidez. Tem pessoas no mercado que utilizam o seguinte: vamos imaginar que a gente tem Bradesco preferencial e Bradesco ordinário. Geralmente tem pessoas que preferem mais o dividendo, então ele vai para um percentual maior. Só que a ideia aqui, eu acho que é interessante o seguinte, é a gente analisar mesmo os fundamentos da empresa. Eu peguei a relação preço-valor patrimonial da Sanepar, ela está quase próxima ali a 0,80, 0,82. E ela sempre negociava um pouquinho abaixo desse indicador. Então a tendência é que mostra que ela avançou um pouco ali na parte da valorização dos seus ativos, né? Na parte ali dos resultados da companhia, como também na parte ali da cotação. Mas assim, mesmo que você compre ou a Sanepar 4 ou a Sanepar 11, não vai fazer uma grande diferença, porque a Unity é uma cesta de ativos, né? Você tem uma cesta de ações, você tem uma parte ali da preferencial, como também da parte ordinária, então não vai influenciar tanto ali dentro do seu patrimônio. Mas a empresa tem baixa alavancagem, a empresa tem boas margens, a empresa também tem tido bons resultados, porque ela também trabalha na parte de utilidade pública, então mesmo que você escolhe uma ou outra, você não vai ter um grande diferença ali dentro do seu patrimônio, que é uma empresa muito sólida e também tem bons fundamentos. Maravilha. E Douglas, qual que é a diferença então do final 3, 4 e 11? O que é um NIT, uma ordinária e uma preferencial?
Bom, no final 3 a gente fala que as ordinárias, que é voltado ali mais pro voto nas assembleias, né? Você tem o direito de ir lá e realmente você ser um acionista de verdade, porque você vai ter o voto dentro da assembleia. A parte preferencial é mais ali a parte ali do dividendo, né? Você tem mais prioridade ali para receber dividendo, e a parte das units é uma cesta. Então você tem tanto a parte ordinária como também a parte preferencial. Geralmente as empresas utilizam duas preferencial e um ordinário. Então são 3 na parte ali das units. Tem um ponto disso aí também, de ação ordinária, preferencial e unit. Muitas vezes a empresa usa as units, que é o tipo de ação que tem mais liquidez no mercado, para vender as ações preferenciais, que não dão direito a voto. A empresa, no caso, o grupo controlador. Então, você vende lá uma ordinária e manda 2 preferencial junto, que daí o cara tem um poder de voto muito mais reduzido na empresa. E como essas são as ações mais líquidas, continua sendo negociada e as ONs ficam na mão dos controladores. Então, é muito normal você ver isso em empresas que têm ações 3, 4 e 11. A 3 tem pouca liquidez baixíssima, a 4 tem um pouco mais e a 11 disparadamente que é mais negociada no mercado. Exatamente, e às vezes o Matheus está falando do free float também, né, que a parte ali é aberta ao mercado, e a parte de circulação das ações, e tem também algumas que não tem tag along, que é o direito do minoritário vender a mesma ação no mesmo preço do controlador. Então vai ter ações ordinárias que não tem tag along. Então você pode ter problema ali também nessa parte. Então é um pouco mais preocupante. Então uma linha para você pensar, então, basicamente, tentando deixar mais objetivo esse raciocínio se tiver tag along, ou seja, 100% de tag along, você vai pegar a ação mais líquida dentre as alternativas, que é que você vai ter maior facilidade para comprar e vender. E se a gente pensar numa explicação mais simples possível de liquidez é a capacidade de vender rápido. É um negócio que você troca fácil. Então é isso. Mais alguma pergunta? Não, só essa observação mesmo. Muito obrigado pela observação aí. Obrigado também ao meu nobre querido Matheus Malheiros, estava aqui. A Lucas, todo mundo que está aqui. Agradeço. E hoje, para finalizar aqui, além de cumprimentar meus nobres guerreiros aqui que estão, né, ao meu lado, quero também aqui convidar Matheus Malheiros para dizer aí alguma curiosidade, qualquer curiosidade, só para calentar os corações dos apaixonados que acompanham o Suco Matinal. Existe um objeto no céu a 10 bilhões de anos-luz de distância, que é um quasar, e dentro dele você tem um buraco negro supermassivo que é o Tom 618. Ele tem uma massa equivalente a sabe o quê? O quê? 66 bilhões de massas solares. Se esse buraco negro fosse colocado no lugar do nosso Sol, ele ia engolir o nosso sistema solar inteiro. O negócio ia chegar até Plutão. E é um dos objetos mais luminosos do céu. Esse quasar sozinho emite mais luz do que galáxias inteiras. E é curioso porque quando a gente olha para ele, está olhando para 10 bilhões de anos passado, que é uma distância de 10 bilhões de anos-luz. E até agora, inclusive, os cientistas tentam descobrir como que esse buraco negro pode ser tão massivo. Porque se a gente olhando para ele no passado, na realidade a gente está vendo esse buraco negro de quando o universo tinha 3, 4 bilhões de anos. Então, como que naquela época, nos primórdios do universo, já tinha um objeto tão massivo? E essa é uma questão aí que intriga vários cientistas. Então quer dizer que agora toda hora que eu olhar pro céu eu vou lembrar quer dizer que só tem uma quer dizer que só tem uma coisa mais pesada que isso, que é a mãe do Edson. Vai se fuder. Explica sobre lente gravitacional aí, rapidão, porque lente gravitacional falando em lente gravitacional, um objeto tão massivo quanto esses, ele dobra a luz ao redor. Então, quando você vai observar um buraco negro, claro, isso é uma exceção, brilha mais que uma galáxia. Só que a gente não procura o objeto em si, mas os efeitos que ele produz no espaço. Que é o quê? A luz literalmente se dobra quando vai passar por ele por conta da força gravitacional. Então você vê o disco de acreção, por exemplo, ele parece estar em volta, em cima, atrás, em todos os lugares ao mesmo tempo. E o disco de acreção, para quem não sabe, é um disco de matéria acelerada em velocidades exorbitantes, próximas à velocidade da luz, que ficam circulando no buraco negro para cair ali dentro do horizonte de eventos, que aí é fim de jornada. Posso fazer uma explicação para criança? Pode. Imagina que eu tô querendo ver aquele computador que tá ali atrás. Só que o computador tá a muitos anos-luz de distância. Mas imagina que na minha frente tenha passado algo com uma massa extremamente grande, vestido de preto. Tipo a sua mãe. Vambora. Abraço. Vambora.